Então, no outro vídeo a gente construiu aí a rede neural para poder fazer a implementação das portas lógicas AND, OR e NOT. Agora a gente vai fazer uma rede de um neurônio, onde a gente vai estabelecer uma entrada e vai querer saber uma determinada saída. Então, por exemplo, se eu quiser uma entrada 1, uma saída 0, ela vai ter que me responder dessa forma. Como se eu tiver uma entrada 0 e uma saída 1, vai ter que responder de uma outra forma. E assim por diante. Então aqui a gente vai importar a biblioteca math. E aí nós vamos criar essas variáveis. A variável de entrada, a variável de saída, com a saída desejada que a gente quer, o peso que a gente vai estabelecer para a entrada e colocar uma taxa de aprendizagem. Isso aí vai controlar a velocidade como que a rede vai aprender, né? Como o neurônio vai aprender. Aí eu vou fazer as simulações através desses valores e a gente vai alterar uns parâmetros aí para poder ver como que é o desempenho desse neurônio. Então aqui eu estou criando uma função, que seria a função de ativação. Estou dando o nome aqui da função somar. Então na função somar, se ela for maior ou igual a 0, vai retornar 1. Se não, ela vai retornar 0. Então seria 0 ou 1, basicamente. A partir do momento que ela for maior ou igual a 0, 1. Se for diferente disso, né, vai retornar 0. Então aqui a gente vai imprimir a entrada e a saída. E vou estabelecer o erro aqui, né, com a biblioteca, usando a biblioteca math.inf. Então aqui a gente vai começar a criar as iterações. Então eu estou criando uma variável iteração, atribuindo o valor 0 para ela. E aí eu vou fazer o quê? Vou criar um neurônio virtual. Esse neurônio virtual seria o bias. A gente vai dar um peso para ele também. Então aqui eu estou chamando de neurônio virtual. E o peso dele também vai ser atribuído. Então, entrando aqui na repetição while. Enquanto o erro não for 0, a iteração vai receber o quê? Vai receber 1. Aí ele vai imprimir o valor da iteração, o valor do peso da entrada. Deixa eu até colocar aqui, ó, peso entrada. E o peso do neurônio virtual. Somar que ele vai entrar ali na função de ativação, né? Somar, então ele vai pegar a entrada, multiplicar pelo peso de entrada, vai somar com o neurônio virtual vezes o peso do neurônio virtual. A saída vai ser o que? Vai ser a ativação dessa somar aqui, ó. Tá? Imprime a saída e calcula o erro. Então o erro vai ser calculado como? A saída desejada menos a saída que ele vai ter aqui através da função de ativação. Imprimo o erro. Se o erro for 0, peso de entrada vai ser o peso de entrada mais a taxa de aprendizagem vezes a entrada vezes o erro. Deixa eu ver se eu coloquei tudo certo aqui. E o peso do neurônio virtual vai ser o peso do neurônio virtual atual mais a taxa de aprendizagem vezes o neurônio virtual vezes o erro. Com isso, ele vai dizer para nós que o objetivo da saída foi alcançado e a rede aprendeu. Então a gente vai começar aqui, ó, usando entrada 1, saída 0. Vou colocar o peso da entrada aqui, um peso baixo, por enquanto, 0,1, e vou colocar uma taxa de aprendizagem de 0,01. Vamos ver o que vai dar. Então rodando ele aqui, saída 1, erro é menos 1, porque ele queria 0. Então aqui ele fez desejada 0, na primeira iteração, peso da entrada 0,1, neurônio virtual 0,3, saída 1, o erro é menos 1. Na iteração 2, ele fez o peso da entrada aqui, então ele pegou o peso da entrada anterior, que seria 0,1, mais a taxa de aprendizagem, vezes a entrada, vezes o erro anterior. E aí ele estabeleceu qual o valor do peso de entrada. Mesma coisa para o peso do neurônio virtual. O peso do neurônio virtual mais a taxa de aprendizagem, vezes o neurônio virtual, vezes o erro. Então observa que aqui, ó, o peso da entrada era 0,1, caiu para 0,09. O peso do neurônio virtual era 0,3, caiu para 0,29. Na outra iteração, o peso da entrada caiu para 0,08 e o peso do neurônio virtual caiu para 0,27. Então outro 0,07, 0,2699. Observa que o peso de entrada vai diminuindo à medida que ele vai fazendo essa iteração.
né? Então ele vai convergir no resultado, né? Tem uma convergência no resultado até ele chegar ali no que foi proposto, que seria esse cara aqui. Então a saída é 0, né? Entrada 1, saída 0, o erro é 0. Então com isso, você pode pensar o seguinte, e se a gente entrar com um peso maior aqui na entrada? Então, por exemplo, se eu colocar um peso aqui, ó, 0,9, ele vai demorar mais para convergir. A gente observou o quê? Pode ver que agora ele está precisando de 61 iterações para poder fazer a convergência. Então, quer dizer, não adianta você entrar com um peso muito grande na entrada, porque ele vai precisar fazer a convergência disso daí. E observa que o peso da entrada, à medida que você vai montando dentro aqui do neurônio, ele vai diminuindo. Também o neurônio virtual, o peso do neurônio virtual também vai diminuindo. Então, quer dizer, não adianta mexer com esse peso da entrada aqui, aumentando para poder chegar num resultado mais rápido, que ele é justamente o contrário. Quanto menor o peso na entrada, melhor seria a solução. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,2, nessa condição do 0,9, ele precisou de 61 iterações, né? Se a gente colocar lá o peso como 0,2, acredito que vai ser mais rápido, porque ele vai convergir mais rápido, né? Então aqui ele precisou de 26 iterações para poder convergir. Se eu colocar aqui, por exemplo, um peso da entrada de 0,5, vamos ver como é que vai ser. Aqui ele precisou de 41 iterações. Então, quer dizer, quanto menor o peso da entrada ali, melhor para nós. O que a gente tem que mexer sempre, procurar trabalhar aqui, ó, é com esse cara, né? Esse cara aqui vai fazer a diferença. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,25, vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Pode ver que ele converge muito rápido, porque a taxa de aprendizagem dele interfere, tem uma interferência muito maior para poder fazer ele aprender. Agora vamos inverter, vamos colocar aqui, eu quero 0, saída 0. Vamos ver o que ele vai fazer. 0, saída 0, ó. Também 3 iterações ele chegou no resultado. 0, saída 1, que seria outra condição. 0, saída 1, pode ver que em uma iteração ele já chegou no resultado. Então, com essa simulação aqui, ó, se eu quiser 1, saída 1, ele precisou de uma iteração também. Então, o que você precisa pensar é sempre nesse cara aqui, ó. O peso da entrada, quanto menor for, melhor. E o que vai variar aí para poder fazer ele aprender mais rápido vai ser o quê? Vai ser a taxa de aprendizagem.